Por isso ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra.
Desperta os fracos e oprimidos. Suas vestes, manto de paz que agasalha a todas as criaturas. Ele veio, e os seus ensinos são o roteiro eterno para a salvação. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens das escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Tão solitária, luz pura canção, e solitária, suave emoção, prece sentida, jardim a enfeitar. Tão solitária, luz pura canção, meio solitária, suave emoção, prece sentida, jardim a enfeitar. Flor silenciosa, mensagem do bem, renasce amorosa na pátria do amém. Flor silenciosa, mensagem do bem, renasce amorosa na pátria do amém. Muito obrigada, principalmente a humanização. Quero dar minhas boas-vindas a todos e a todas por estarem aqui reunidos na noite de hoje. Poderia ser mais uma sexta-feira de palestras públicas, de passes, que são promovidos pelo grupo do Centro Linha de Luz, como chamamos
você viu carinhosamente. Mas é especial por ver que estamos unindo forças, né, em um movimento espírita, fazendo parte do circuito da 15ª de certo, né? Semana Espírita do Guará. Né? Não tínhamos, até fundarmos esse espaço, um centro espírita em Vicente Pires. Né? E o Conselho Regional Espírita, o nono, né? Que é o do Guará, nos absorveu. E aí estamos inseridos aí nessa rota. Acho que alguns aqui estão vindo pela primeira vez, né, de outras casas. Então, também estamos com as portas abertas para que possam conhecer as outras atividades, né, que ocorrem nas quartas-feiras, que é um curso das obras de Joana de Ângeles. Temos aos sábados o curso do Evangelho, né, que tem uma dinâmica muito interessante, que sempre traz um expositor diferente, né? Um dirigente ou facilitador, né? Como alguns gostam de chamar, e sempre rico em reflexões. Mesmo para aqueles que já passaram pelo EJE ou que já fazem suas leituras diárias, né? Ali do Evangelho, que muitas vezes segue na nossa cabeceira. Bom, eu quero apresentar a nossa palestrante hoje, né? A Rita, que é também uma grande amiga aí, que passou todo o nosso processo, né, com o grupo, junto com o esposo dela, José Luiz, que vem iniciar aula. Hoje ela vai falar de Não se pode servir a Deus e a Mamon. Certo? Boa noite a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui. Primeiramente, agradecemos a presença de todos vocês e ao convite do Paulo e do Daniel para estarmos aqui participando da 15ª Semana Espírita do Guará. E com a adesão dessa casa, podemos falar a 15ª Semana Espírita do Guará e Vicente Pires. Não é isso, Cléo? E nós pedimos a Deus que abençoe essa casa, esses trabalhadores, para que o Servil possa continuar acolhendo, consolando, esclarecendo e orientando a todos aqueles que a procuram e realizando assim o objetivo primordial do Espiritismo, que é o aprimoramento moral do ser humano. Nós estamos no mês espírita do Distrito Federal, em homenagem ao aniversário de Kardec, dia 3 de outubro. E o tema central do mês é Eu e Deus, como estamos? Um questionamento que nós devemos nos fazer sempre, né? Porque nos levam a profundas reflexões. E o subtema que nos coube é Não se pode servir a Deus e a Mamon, que nos leva a refletir como estamos nos comportando diante dos recursos que Deus nos concede. Então, o que é Deus? O homem tem instintivamente o sentimento, né, um sentimento instintivo da existência de Deus e vai demonstrando esse sentimento de acordo com a sua evolução. Nos primórdios da existência terrestre, o homem confundia Deus, confundia o Criador com a própria criação e se adorava a lua, se adorava o sol, se adorava as estrelas. E quando acontecia algum fenômeno da natureza, né, como uma enchente ou uma catástrofe qualquer na natureza, se achava que Deus estava zangado, né, que Deus estava com raiva, irado. Mas na frente o homem passou a chamar de Deus a todos aqueles que tinham poder sobre-humano, passou a chamar de Deus os espíritos. E todo aquele homem que se destacava entre os demais
quando desencarnava, era chamado de Deus. Daí nasceu a ideia do politeísmo, que é a crença em vários deuses. Mas em todas as épocas, sempre existiram homens melhorados, com inteligência mais aguçada, que achava que havia um Deus que era superior a todos, um Deus que comandava a todos os outros. Mas foi Moisés que nos revelou a existência de um Deus único, um soberano Senhor, orientador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos. Um Deus que ao mesmo tempo que era bom, era punitivo e os ajudava em suas batalhas. Emmanuel nos fala que a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário dos nossos corações é a de um Pai amoroso e justo, à espera de nossos testemunhos de compreensão e de amor. Foi o Deus que Jesus nos trouxe, um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus que acolhe, um Deus que perdoa, um Deus que nos dá oportunidades de aprender, de resgatar nossos erros, de evoluir. Mas foi Kardec, no século XIX, que nos tirou essa ideia do Deus antropomórfico, com as características humanas. E ao invés de perguntar aos espíritos quem é Deus, Kardec perguntou o que é Deus. E eles responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então observem que os espíritos nos falaram, os benfeitores nos falaram, que Deus é a inteligência. Eles não falaram que Deus é inteligente. Deus é a inteligência suprema, criador de tudo e de todos, através de uma comunidade de espíritos que chegaram à escala dos espíritos puros e trabalham diretamente com Deus. Então Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, e nos dá oportunidade de crescermos e evoluirmos, de aperfeiçoar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para podermos chegar até Ele. Observem que Deus está sempre conosco, somos nós que nos afastamos dele. Então precisamos elevar os nossos sentimentos, elevar os nossos pensamentos para chegar até Ele. Somente os espíritos puros compreendem a essência divina. Nós outros guardemos Ele como um Pai amoroso, bom, justo, que nos ama. E o que é Mamon? Mamon é uma palavra de origem aramaica que quer dizer recursos, posses de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel, escravos ou outros bens. Os estudiosos da língua aramaica dizem que provavelmente a palavra mamon tem raiz na palavra amã, que quer dizer o que é confiado, aquilo em que se confia, para designar aquilo que é confiado ao homem por Deus. Nos escritos rabínicos, significa não somente dinheiro, mas todos os recursos, todas as posses de um homem, tudo aquilo que ele possui, além do seu corpo e de sua vida. Então, mamon significa propriedade, fortuna, posição social, família, todos os recursos que Deus coloca à nossa disposição. O orador Leonardo Pereira nos fala que mamon significa tudo aquilo que gera em nós o desejo de possuir, dominar, controlar coisas e pessoas. E Haroldo Dutra nos fala que a palavra mamon aparece no Novo Testamento em duas ocasiões,
no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, e em Lucas, na parábola do administrador infiel, no capítulo 16. Kardec dedicou o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo para nos falar que não podemos servir a Deus e a Mamon. O Sermão do Monte é um conjunto de princípios dos principais ensinamentos que Jesus deu a seus discípulos e a todos nós, no monte ao norte da Galileia, perto de Cafarnaum. É o maior código ético que a humanidade já recebeu. O Sermão do Monte, ele é descrito pelo evangelista Mateus no capítulo 5, 6 e 7 e diluído no Evangelho de Lucas. Mateus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças e depois traz uma série de ensinamentos que Jesus nos deixou. Um deles é que não devemos nos apegar às coisas materiais. Jesus falou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, os tesouros da terra são os bens materiais. E os bens materiais nós adquirimos e pode ser tirado de nós a qualquer momento. Eles são transitórios. Já os tesouros do céu, os bens espirituais, as nossas virtudes, o nosso conhecimento, o amor que nós temos, os nossos sentimentos, estarão sempre junto conosco. Ninguém nos rouba. Então, é aos bens espirituais que devemos dar maior atenção. Se nos ligarmos às coisas materiais, ficaremos presos à terra. Se nos ligarmos às coisas espirituais, nós poderemos alçar voos mais altos e chegar até o nosso Pai. Divaldo nos fala que o que temos nós deixamos, o que somos nós levamos. Quando nós desencarnamos, nós não vamos levar nada que é do uso do corpo, vamos levar tudo que é do uso da alma. Está lá no Evangelho, que é a nossa inteligência, os conhecimentos e as nossas qualidades morais. Eliseu Rigonati nos diz que o auxílio divino nunca faltará aos que lutarem para ligar seus corações às verdadeiras riquezas da alma. Sempre que estivermos lutando para nos melhorarmos, para domar nossas más inclinações, para sermos pessoas melhores, certamente teremos auxílio da espiritualidade superior. Jesus continua: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? O corpo físico é o primeiro empréstimo que Deus nos concede para agirmos sobre a matéria. E os nossos olhos são as lâmpadas do corpo. É através dos olhos que nós enxergamos o mundo espiritual, ou o mundo material. Mas também os nossos olhos são o espelho da alma, ou seja, nós enxergamos o lado externo de acordo com aquilo que nós temos interiormente. Existem pessoas que têm olhos para enxergar o lado bom de tudo, o lado positivo de tudo, o lado bom das pessoas.
Outras só enxergam o lado mal, o lado negativo, os erros do outro. E quando nós enxergamos o lado positivo da vida, nós nos conectamos com Deus, nos conectamos com a espiritualidade superior e trazemos para nós energias positivas, energias salutares, de bom ânimo, de saúde, de paz. Quando enxergamos o lado negativo das coisas, o lado negativo das pessoas, nós nos envolvemos em energias deletérias que se acumulam em volta de nós, gerando desequilíbrio, enfermidade, doença, tristeza. Então, exercitemos procurar o lado positivo da vida, que ele sempre existirá. Emmanuel nos fala que os olhos é patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Então, aprendamos, exercitemos olhar o lado positivo da vida para nos conectarmos com Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, nos diz Jesus, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Jesus quis nos dizer que os interesses mundanos e os ideais superiores são forças divergentes, que nós não podemos amar com a mesma intensidade as coisas da terra e as coisas do céu. Não é que nós vamos viver uma vida contemplativa, não é isso. Nós temos que conviver com a matéria está aí porque nós necessitamos dela, mas nós não podemos sobrepor a matéria às coisas espirituais. Não podemos valorizar mais a matéria do que as coisas espirituais. Então, fixemos, o De Luca nos fala que se fixarmos nossa mente exclusivamente nos interesses terrenos, nossa alma não se alimentará das coisas espirituais. E o espírito se enfraquece, vem aquele vazio existencial e as coisas materiais perdem também o seu valor, não tem mais interesse para nós. Então, daí a importância de nos conectarmos com as coisas espirituais. E o que é servir a Deus, então? Servir a Deus é lutar pela melhoria do nosso estado, sem deixar que os interesses terrenos sufoquem o nosso progresso espiritual. Servir a Deus é lutarmos para sermos pessoas melhores, é lutarmos para domar as nossas más inclinações. Servir a Deus é lutarmos para aliviar a dor do nosso próximo, o sofrimento do nosso próximo. Servir a Deus é nos empenharmos para construirmos um mundo melhor, uma terra melhorada, sem deixar que as seduções do mundo triunfem sobre o nosso espírito. O amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Quem se apega excessivamente às coisas da terra, às coisas materiais, embrutece a alma e se afasta de Deus. O Evangelho nos fala que a riqueza, os bens materiais, é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia o pensamento do céu. Se eu concentro minha atenção nas coisas materiais, eu não tenho tempo para as coisas espirituais. E nesse sentido, Kardec iniciou o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo a história do jovem rico. Em Irmão X, Humberto de Campos, em Contos deste e de Outro Mundo, nos fala que esse jovem rico se chamava Efraim
E ele, apesar de jovem, era um chefe prestimoso dos fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época, aqueles que estudavam as escrituras sagradas. Efraim era um judeu extremamente culto, seguidor da escola de Hilel. Os fariseus daquela época estavam divididos em dois grupos. Os que seguiam o mestre Hilel eram mais liberais e instruídos, e os que seguiam o Rabi Shammai eram fanáticos e formalistas. Então Efraim era muito querido pelos fariseus de seu grupo e dava confiança a eles. Efraim também possuía muitos bens, muitas posses. E ele ouviu falar com imensa simpatia as notícias do reino de Deus. E muito timidamente ele foi procurar Jesus e falou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Aí Jesus, fugindo da lisonja, falou: por que me chamais de bom? Bom, só Deus o é. O que Jesus quis nos falar? Que somente Deus possui a perfeição absoluta. Nós outros, e o próprio Jesus, chegaremos a uma perfeição relativa. Nunca chegaremos a ser iguais a Deus. E também que sem Deus nada podemos. Só podemos fazer aquilo que for autorizado por Ele. Então Jesus respondeu ao jovem: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Aí Jesus elencou alguns dos mandamentos da lei mosaica. E o jovem falou: mas eu já cumpro esses mandamentos desde a minha tenra idade. Que mais preciso fazer? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aquele jovem, como possuía muitas posses, foi embora muito tristonho. Então o Evangelho nos fala que Jesus aqui não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se obtém a esse preço. Porque se a gente se desfizer de tudo que temos, seremos mais um candidato à mendicância, seremos mais um peso à sociedade. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis nos mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à nossa elevação espiritual. Esse jovem poderia ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Esse jovem, ele seguia a Moisés. E a lei mosaica é uma lei proibitiva, na sua essência. Não matarás, não falarás o nome de Deus em vão, não desejais a mulher do próximo. Mas Kardec perguntou aos espíritos: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? E eles responderam que não, que é necessário que nós façamos o bem no limite das nossas forças. Esse jovem, ele seguia Moisés perfeitamente, mas ele não estava pronto para seguir Jesus, porque para seguir Jesus é necessária abnegação e renúncia, e ele não tinha essas virtudes. Depois que o jovem saiu, Jesus falou aos discípulos: digo-vos, em verdade, que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Então notem aqui que Jesus falou
que é bem difícil, ele não falou que é impossível. É mais fácil um camelo passe no buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. A palavra camelo, naquela época, tinha 2 significados. O animal camelo e uma corda grossa feita com pelo de camelo. Certamente é esse segundo significado que Jesus se referiu. Então aqui, Jesus não está condenando a riqueza. Jesus está nos falando que a riqueza é uma prova muito arriscada, em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza é o supremo excitante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual, está lá no Evangelho. E o orgulho e o egoísmo são sentimentos que nos distanciam de Deus. Nós temos um exemplo de uma rainha no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Rainha, ela foi aqui na Terra e chegou no mundo espiritual procurando o seu reino. Mas que decepção ela teve. Ela falou: o orgulho me perdeu na Terra. Que humilhação! Vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Então todos aqueles seus súditos, aqueles que a atendiam, que a serviam, estavam no mundo espiritual em situação bem melhor do que a dela. Então ela percebeu que aqui na Terra os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há ilusões. Ela percebeu que o nosso lugarzinho no céu é pago com as qualidades da alma, com a soma das nossas virtudes. Então essa rainha é um exemplo de quem não soube usar da riqueza. A riqueza não é só um meio de perdição. Se fosse, Deus não teria colocado aqui na terra. A riqueza também é um meio de salvação nas mãos daquele que sabe fazer bom uso. Nós temos o exemplo da Condessa de Paula, no livro Céu e Inferno. A Condessa de Paula foi uma mulher extremamente bela e rica. Morreu com 36 anos e no seu velório não havia nenhuma reclamação, só pesares. As pessoas se perguntavam por que Deus permite que uma pessoa tão boa vá assim tão cedo. Muitas vezes nós ficamos questionando as ações de Deus, não é mesmo? E sem soberba nem orgulho, tratava seus inferiores com benevolência. Então era boa, meiga, indulgente, enxugava as lágrimas, consolava as pessoas. E não era dessas pessoas que sempre acham dinheiro para satisfazer suas fantasias e nunca tem para pagar os que devem. Então ela fazia questão de pagar um salário justo aos seus funcionários e pagar no dia certo, porque ela sabia que aqueles que estavam ali trabalhando dependiam do dinheiro para a sua subsistência. E satisfazendo as exigências de sua posição, sem mesquinhez, mantinham a ordem que evitava os desperdícios ruinosos e as despesas supérfluas. Então, na sua posição social, seu marido tinha que promover muitas festas, muitos encontros, reuniões, e havia uma verba destinada para isso. Mas ela organizava as coisas de tal forma que todos ficassem satisfeitos e não houvessem desperdícios, chegando a economizar 50% das verbas que era destinada às festividades. E o dinheiro que sobrava, ela aplicava em benefício às pessoas necessitadas. Então, a aplicação da riqueza que mais agrada a Deus
é a da caridade. Está lá no Evangelho também. E essa rainha nos fala que ela dando comunicação na Sociedade Espírita de Paris, fala que ela passou por várias existências pela prova do trabalho e da miséria. Agora ela estava no mundo dos felizes. Mas, enquanto ela passou por essas provas da miséria e do trabalho, ela foi fortalecendo e depurando o seu espírito. E a última prova que ela pediu a Deus foi a prova da riqueza, por achar uma prova que era uma prova muito perigosa, né? A da fortuna e do bem-estar material. Ela julgava a prova mais perigosa e conseguiu passar por ela e habitava nos mundos felizes. A riqueza, portanto, tem uma utilidade providencial. As riquezas, quando utilizadas de acordo com a vontade divina, proporcionam 3 ordens de progresso em nosso planeta, que são o progresso material, por fornecer trabalho ao povo, por melhorar as condições físicas da terra, por criarem bem-estar e conforto a todos. Progresso intelectual, por desenvolverem as artes e as ciências. E o progresso espiritual, por proporcionarem aos seus detentores os meios suficientes para a prática de bem em larga escala. Então, a riqueza, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material da terra. E sem a riqueza isso não seria possível. Não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. O Evangelho nos fala: se a riqueza é causa de muitos males e provoca tantas más paixões e tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas aos homens que não sabem utilizá-la. E por que há essa distribuição desigual das riquezas? Será que Deus privilegia alguns? Por que não são igualmente ricos todos os homens? Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ou seja, porque nós somos diferentes. Tem uns que sabem conquistar, né? Que sabem conservar, que sabem multiplicar. Tem outros que não sabem se utilizar da riqueza, né? Se utilizar dos bens materiais. E se Deus concentra em certos pontos, é para daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades de cada um. Né? Já foi matematicamente provado que é impossível a igualdade das riquezas. Se distribuísse igualmente as riquezas do mundo, em questão de segundo, já haveria o desequilíbrio novamente, porque cada um de nós iria utilizar de uma forma diferente. Cada um tem que possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Então, a riqueza e a pobreza são provas. Nós temos que considerar as diversas encarnações que nós temos, né? E a pobreza é prova da paciência e da resignação, e a riqueza é prova da caridade e da abnegação. O miserável revoltado tem o mesmo destino de um rico avarento. A distribuição da riqueza só será justa quando os homens se regerem pela caridade e eliminar o orgulho e o egoísmo dos seus corações. Emmanuel nos fala que chegará um dia em que cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Então chegará um dia que
todas as profissões serão valorizadas de igual forma, que vamos trabalhar para servir ao próximo, para servir a Deus, e não com a ideia egoísta de acumular posses. Jesus nos aconselhou preservarmos-nos da avareza. O avarento é aquele indivíduo que tem apego excessivo aos bens materiais. São pessoas ricas de dinheiro, ricas de posse, mas pobres para com Deus. Ao invés de se servir da riqueza para aproximar-se de Deus, afasta-se de Deus por servir à riqueza. São pessoas que se aprisionam aos bens materiais. Eles vivem preocupados e ansiosos, porque eles estão sempre querendo possuir mais e nunca estão satisfeitos. E ao mesmo tempo com aquele medo doentio de perder o que tem. Guardai-vos de toda avareza, nos disse Jesus, porque a vida de alguém não está na abundância de seus bens. E Emmanuel completa, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então o importante não é o que temos, a quantidade que temos, o importante é o que fazemos com o que temos na mão. Que bem estamos fazendo com o que temos na mão. E nesse sentido, Jesus também nos trouxe a parábola do administrador infiel, ou parábola do mordomo infiel, como chamam outros. Essa parábola nos fala que os bens da terra pertencem a Deus e que o homem é apenas seu usufrutuário, um administrador mais ou menos íntegro e inteligente, como está lá no Evangelho. A parábola aborda também a importância de sermos fiéis à nossa consciência, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E se somos fiéis à nossa consciência, estamos sendo fiéis a Deus. A nossa infidelidade a Deus consiste em usarmos de forma egoística os recursos que Ele nos concede. Nessa parábola, Jesus também nos ensina que não podemos servir a Deus e a Mamon, ou seja, não podemos servir a Deus sem cumprirmos as suas leis. Terezinha Oliveira, analisando essa parábola, fala da confiança que Deus tem em nós, que Deus confia em nós. Ele sabe que estamos capacitados, pois nos criou sensíveis, inteligentes e capazes de ação sobre coisas e seres. Ele dá a cada qual segundo o seu grau evolutivo. Deus não coloca em nossas mãos nada que nós não consigamos administrar, que nós não consigamos utilizar. Alguns respondem pelo governo de povos e nações, outros comandam grupos sociais, dirigem religiões, muitos respondem por uma família, mas no mínimo cada um cuida ao menos de si mesmo, do seu corpo, da sua mente e da sua vida. Então Deus sabe das nossas necessidades e sabe das nossas capacidades. E Terezinha de Oliveira continua refletindo com que liberdade agimos sobre os recursos que Deus coloca ao nosso alcance. É tanta que chegamos a nos sentir como donos, mas não somos. Muitas vezes nós julgamos ser donos dos bens materiais, mas não somos. São empréstimos que Deus nos concedeu para crescermos, evoluirmos e auxiliarmos o nosso próximo. Estamos sendo mordomos fiéis ou usufruindo egoisticamente em proveito próprio? Ou deixando sejam usados sem controle nem responsabilidade na área da nossa influência? Então, esbanjar os bens materiais é tão errôneo
como aquele que é avarento, que guarda só para si. Porque quando nós esbanjamos, nós estamos gastando de forma inútil aquilo que poderia ter uma utilidade útil. E seremos chamados a prestar contas. A desencarnação é uma imposição necessária e providencial, periódico e obrigatório balanço para que revisemos, reajustemos, renovemos nosso modo de ser e de agir. Todos nós vamos desencarnar e Deus vai nos perguntar o que fizeste com os bens que te confiei. Joana de Ângeles nos fala que muitos de nós, quando chegamos ao mundo espiritual, é que descobrimos que as coisas mais importantes foram desvalorizadas e negligenciadas. E Chico Xavier nos fala que o maior pesar que o espírito tem é ao chegar no mundo espiritual e ter a consciência do tempo perdido, ver que não fez o que tinha que fazer. Aí deseja uma nova reencarnação para fazer aquilo que deveria, mas as condições certamente serão outras. Desejamos ser dignos de bens maiores, administremos com fidelidade o que temos em mãos agora, assim testemunhando que estamos aptos a coisas maiores. Então a nossa evolução é progressiva. À medida que utilizamos bem os recursos que Deus nos concede, Ele nos oferta outros, para que possamos ter novas experiências, novos aprendizados. Diminuamos as dores dos que sofrem, os problemas dos que erram, suavizando um pouco a situação deles perante a lei divina. Certamente, entre eles e nós se estabelecerão laços de amizade e confiança, o afeto puro com que também nos acolherão em nossas necessidades, aqui e no além. A beneficência é apenas um modo de empregar a riqueza, mas nós devemos também prevenir a miséria, está lá no Evangelho, gerar empregos, para aquele que receba não se sinta humilhado. Devemos nos utilizar dos bens materiais para construir relações afetivas, angariar amigos, como auxiliando cada um em suas necessidades. Emmanuel nos fala que o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. É inegável que temos sido mal administradores dos bens da vida, por inexperiência, outras vezes por preguiça, Mas nós estamos a caminho, estamos aprendendo. Mas Jesus nos ensinou que no amor ao próximo está a esperança legítima, inabalável certeza de conseguirmos equilibrar as nossas contas com a contabilidade divina. Jesus é o Senhor único aqui na terra, depois de Deus, nos diz Emmanuel, e é a Ele que devemos seguir. E Ele nos falou: desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade de quem me enviou. Então façamos a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nos amemos como Jesus nos amou. Emmanuel nos fala que toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, na lei de causa e efeito, todos nós colheremos aquilo que plantamos. Não existe, cada um colhe aquilo que plantou. Deus não é injusto. E quando nós prejudicamos alguém,
ferimos alguém, nós vamos ter que ou a nós mesmos, né, às vezes, nós vamos ter que reparar esse erro. E Deus nos dá todas as oportunidades de repararmos os nossos erros através do amor, porque Deus é bom, Ele quer misericórdia, é um Pai justo, misericordioso. Então Ele nos dá todas as oportunidades de repararmos através do amor. Mas quando somos rebeldes, aí Ele nos manda a dor. Em outras palavras, fora da caridade não há salvação. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós temos oportunidade de servir a Deus, mesmo aqueles que passam por momentos difíceis, né, por situações difíceis, podem servir a Deus dando exemplo de fé, de resignação, de paciência e de esperança a seus irmãos. Portanto, nos liguemos às coisas espirituais, nos esforcemos para sermos pessoas melhores, nos esforcemos para auxiliar o nosso próximo, realizando assim o reino de Deus em nossos corações. Quanto às coisas materiais, trabalhemos e nos esforcemos, e a providência divina fará com que elas cheguem às nossas mãos à medida das nossas reais necessidades. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada pela atenção de vocês. Graças a Deus.